E por que nós temos que escolher? Porque nós não podemos todas as coisas. Quando você vai viajar, e as mulheres principalmente sabem bem sobre isso, né? Quando você vai fazer uma viagem, você fica imaginando quais roupas que você vai colocar na mala, não é verdade? Se você leva ou não leva um secador, se você põe ou não põe um sabonete extra, se você, quantas toalhas você vai levar, porque você não pode levar a sua casa toda na viagem, você só pode levar um pedacinho. Não tem como você pegar o guarda-roupa todo, não tem. Você tem que escolher o que você vai levar na viagem. Não há como nós colocarmos todas as vantagens numa mesma cesta. Não tem como. Não tem como você fazer uma omelete sem ter que quebrar os ovos. Ou é o ovo ou é a omelete. Você não pode ter os dois. Da mesma maneira que quando a gente se envolve com alguém, nós não podemos ter a ilusão de que aquele relacionamento não vai nos influenciar de alguma maneira ou que eu não vou influenciar o outro. Relacionamento é basicamente influência. Por quê? Porque é assim que a vida funciona, é assim que Deus planejou o universo funciona assim. É como o casal, casadinho de novo, o grande sonho deles é ter filhos, porque filho é legal, filho é bacana, e aquela alegria do filho, e a gravidez, curtindo a gravidez, né? Aí o filho nasce, aquela alegria, o filho nasceu perfeito, bonitinho, não sei o quê. Aí começa a responsabilidade de você criar filho. Filho da despesa. Filho gera preocupação, filho fica doente. Filho cresce. Filho desobedece. Filho dá trabalho. E aí muitas vezes os pais, lógico, a gente tem que ter uma atitude meramente emocional. Nenhum pai realmente pensa, realmente deseja isso. Mas chega um momento que todo pai, toda mãe pensa: meu Deus, por que eu fui ter esse filho? Por quê? Porque filho dá trabalho. E tem que exige tempo, exige investimento. E assim é com a vida cristã. Se você entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, aqui falando especificamente para aqueles que já se identificam como cristãos, se você em algum momento da sua vida você já entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, significa que antes de mais tudo, porque a gente não fala de mais nada, não existe antes de mais nada, antes de mais tudo, né? Antes de tudo que vai vir ainda. Então, se você entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, significa que você renunciou, você abriu mão, você rejeitou e renegou todos os outros senhorios. Ninguém mais pode ser senhor sobre a sua vida do Senhor Jesus Cristo. Se você tomou uma decisão para o Senhor, significa que você pegou a estrada que te leva para o céu. Então, você tomou a estrada que te leva para o céu. Vamos supor, só para ilustrar, que a estrada que vai para o céu é nessa direção. Significa o quê? Que eu virei as costas para todo o resto. Virei as costas para o mundo, virei as costas para o pecado, virei as costas para Satanás, virei as costas para o inferno. Não tem como eu andar nos dois caminhos ao mesmo tempo. É fisicamente impossível. Por isso que Deus nos fez composta. Deus poderia ter feito a gente com duas frentes. Por que não? Ele não pode todas as coisas? Ele poderia ter feito a gente com, sei lá, com um tipo de olho aqui atrás, né? Que a gente poderia ver o que está na frente e o que está atrás. Poderia. Ele pode qualquer coisa. Mas olha só a sabedoria de
Por quê? Porque Deus fez o mundo na base das escolhas. Lucas 16:13, se você quiser consultar lá, Lucas 16:13 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o universo que Deus criou, meus irmãos, Deus criou o universo na base da escolha. O universo não é como, por exemplo, ensinam algumas doutrinas, algumas religiões, de que o universo é uma espécie assim de uma grande, como se fosse a roda de uma bicicleta. Todo mundo já viu uma roda de bicicleta, viu? Tem uma série do aro, e o que tem? Tem os raios, né? E todos os raios apontam para onde? Para o centro. Todos os raios saem do aro, né? da porta, e vão para o centro. Então, algumas religiões, algumas filosofias dizem assim: não, no final das contas, todos nós chegaremos lá. No final das contas, tudo vai dar certo. No final das contas, todos nós nos encontraremos. Será? Eu acredito que não. Exatamente porque Deus fez o mundo na base da diferenciação. Deus fez o mundo com dia e noite, com certo e errado, com bom e mal. Deus fez coisas limpas, Deus organizou o mundo entre coisas limpas e coisas imundas. Então o universo que Deus criou é mais ou menos como uma árvore. Em que sentido? Você tem um tronco, do tronco saem os galhos. De cada galho sai outro galho menor. De cada um desses galhos menores saem outros menores ainda. Desses galhos menores ainda vão saindo outros. Está entendendo? Sempre tem uma ramificação. E é assim a questão da escolha. Quando nós tomamos uma decisão, nós abrimos um novo caminho. Está acompanhando o raciocínio? Amém? Está claro? Então, quando eu tomo uma decisão, é como se eu abrisse um novo caminho. Eu decidi entre virar à esquerda e virar à direita. Eu decidi virar à direita, não virei à direita. Lá na frente me aparece um novo. Eu viro à esquerda agora. Lá na frente eu viro de novo. Então a nossa vida é assim, são decisões que nós estamos tomando. E a gente vai montando, por assim dizer, a árvore da nossa vida, um mapa da nossa existência, a partir das decisões que nós vamos tomando. E muitas vezes esses atalhos, essas decisões, elas vão nos levando cada vez mais longe do tronco. Cada vez mais e mais longe do tronco. Por quê? Porque escolha é uma coisa séria. Cada decisão que eu tomo abre uma nova realidade para mim. Se eu tivesse tomado a opção de permanecer solteiro há 30 e tantos anos atrás, hoje eu estaria vivendo uma outra realidade, e a pessoa, chamada de Cristo, estaria vivendo uma outra realidade. Se eu tivesse tomado a opção de continuar a minha vida acadêmica, ao invés de ter decidido parar para fazer um treinamento teológico, a minha realidade seria outra. Eu seria uma outra pessoa, num outro contexto, numa outra realidade. Qual essa seria? Não sei. Com certeza, Deus sabe. Mas eu tomei uma decisão. Eu decidi a minha vida nesses momentos e tantos outros momentos pelos quais eu passei. Então, meu querido, você é hoje
de todas as decisões que você já tomou até hoje. Todas as decisões que você tomou ao longo da sua existência te trouxeram até esse presente. E a questão que nós temos que conversar nessa noite. As decisões que eu tomei, ou as decisões que eu estou tomando, ou as decisões que eu ainda irei tomar, irão me levar mais para próximo ou mais distante do meu Criador? Você se lembra? A vida não é uma roda. Nem todo mundo, nós não iremos terminar todos lá no centro da roda, não. Não. Terminaremos lá se tomarmos as decisões certas. E somente se tomarmos as decisões certas. Cada escolha define quem nós seremos. O dia que você entregou a sua vida para o Senhor, você definiu que você seria igual a Ele. Não é o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4? Até que cheguemos, está entendendo? A estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança de Cristo. Então o caminho que Deus estabeleceu para mim e para você é que nós cheguemos até essa semelhança, até nós sermos iguais ao nosso Deus é. Esse é o caminho que Ele estabeleceu, essa é a rota, esse é o trajeto oficial, essa é a trilha, esse é o caminho marcado. O resto é desvio, o resto é estrada secundária, que geralmente acaba em beco, acaba em precipício, acaba em lugares sem saída. Por isso que nós começamos com aquele texto famoso de Deuteronômio: eis que coloco diante de ti hoje o bem e o mal, a morte e a vida. E o texto ainda faz o favor de nos acrescentar essas palavras inacreditáveis. Inacreditáveis por quê? Porque é o próprio Deus falando. Deus dando a você e a mim a oportunidade. Nós escolhemos se nós queremos Ele ou não. Olha só. E o texto usa aquelas palavras inacreditáveis. Escolhe a vida para que te vá bem, você e a sua casa. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar uma humilhação maior para Deus do que falar isso para uma das suas criaturas? Ó, escolhe o bem. Eu te sugiro que você escolha o bem. E por que eu digo que isso é uma humilhação? Deus se humilhando, Deus descendo ao nosso nível, Deus descendo, contemporizando comigo com você, no nosso nível de entendimento, para falar para mim e para você: olha, eu estou te propondo isso e aquilo, escolhe isso, porque Deus criou o universo assim. A diferença entre isso e aquilo, nós não vamos terminar todos bem. Inclusive, isso me faz lembrar uma outra superstição que existe, até mesmo no Evangelho, de que o tempo vai curar tudo, mas o tempo não cura nada. O tempo só torna as coisas mais velhas. A única coisa que o tempo faz, aliás, duas coisas que o tempo faz: torna as coisas mais velhas e testifica se você tomou ou não a decisão certa. Quem está hoje com seus 45, 50 anos, ou está muito satisfeito com as decisões que tomou, ou está extremamente frustrado, porque hoje nessa idade percebeu que tomou decisões erradas. E agora está um pouco tarde para recuperar. O tempo não cura nada. O tempo não vai fazer um mentiroso ficar um homem honesto. O tempo não vai fazer um homem adúltero se tornar um bom marido. O tempo não vai fazer um filho desobediente e rebelde se tornar submisso.
arrependimento. O arrependimento é exatamente isso. Eu estou no caminho errado e eu me toco. Não, aqui não vai me levar para lugar nenhum. Eu me arrependo, eu viro 180 graus e volto por onde eu estava. Por isso que arrependimento é uma disposição sincera de assumir toda a responsabilidade pelas suas escolhas más. Se você não está disposto a assumir inteira responsabilidade pelas más escolhas que você fez, você está no caminho errado. Assumir responsabilidade. Primeiro. Segundo, aceitar as consequências. Decisões erradas trazem consequências. Isso é tão certo como 2 e 2 são 4. Tão certo como nós estamos aqui agora, e tão certo como o sol vai se levantar amanhã. Decisões erradas trazem consequências. Pode demorar 1 ano, pode demorar 5 anos, pode demorar 20 anos, mas as consequências vêm. E terceiro, se possível, fazer a restituição. O arrependimento implica essas 3 coisas: assumir a responsabilidade, aceitar as consequências e fazer a restituição, se for possível. Então, quando nós expomos isso de coração, nós estamos desfazendo as decisões erradas que nós tomamos e estamos nos aproximando, melhor dizendo, estamos nos reaproximando do nosso Criador. E um detalhe: não tomar decisão já é uma decisão. Vocês conhecem aquela ilustração? Você já deve ter ouvido em algum lugar aquela ilustração de um muro. O homem estava em cima do muro, de um lado tinha um anjo e do outro lado um demônio. E o anjo chamando: pula para cá, pula, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o demônio só olhando, né? Fazendo nada. E aquilo se estendeu, e uma hora o cidadão que estava em cima do muro perguntou para aquele demônio: olha, o anjo está aqui se esgoelando aqui, me chamando para ir pular do lado de lá, e você está quietinho, você não vai pedir para mim pular também, não? Ele falou: não precisa. Por que não? Porque esse muro é meu. Ou seja, não tomar uma decisão já é uma decisão. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não está ajuntando, você espalha. Então, igreja do Senhor, por mais que a gente queira falar e encorajar e desafiar, talvez a gente nunca vai entender a profundidade e a seriedade das decisões. Foi por uma decisão errada, por uma decisão mal tomada, que o primeiro casal, os nossos primeiros pais, jogou toda a descendência deles no pecado. Eu e você estamos aqui em tantas outras situações por causa de uma decisão errada de adulto. Porque más decisões têm consequências. E consequências graves. Mas eu não quero terminar essa palavra de uma maneira assim tão negativa. Não é. A Bíblia é assim, ela aponta o problema, mas ao mesmo tempo ela traz a solução. E eu quero trazer para você uma solução. Eu quero trazer para você uma palavra de esperança. De que o fato de você ter tomado uma decisão errada não significa que você está amaldiçoado. Não significa que você está perdido para sempre, já era. Não. Isso é o que o diabo quer que você acredite. Está tudo perdido mesmo, esquece, já era. Não precisa mais se preocupar agora, vou te entregar, né, a
Não precisa ser assim. Mais uma vez repetindo aquela frase, a vida é feita de escolhas. E eu quero acrescentar uma segunda frase, que também o pastor Márcio repete constantemente. Como termina, é que conta. Você pode terminar errado, você pode começar errado. Você pode ter errado no meio. Mas se você terminar corretamente, para Deus está bom. Aleluia. Isso está a graça de Deus, o favor imerecido de Deus para mim e para você. Eu e você só precisamos terminar bem. Só precisamos tomar a decisão correta uma vez. Presta atenção. Nós só precisamos tomar a decisão certa uma vez. E permanecer firme. E o Senhor nos garante a vitória. Por quê? Uma boa escolha tem a aprovação do Criador. Na Bíblia, por exemplo, aqui, Josué 1,7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo que está na lei do meu servo Moisés. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar no livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. E então, fala assim, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Fala, bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Tudo fruto do quê? De decisão. Qual decisão? Ficar fiel, meditar na lei, prestar atenção na palavra. E Deus promete prosperidade, promete sucesso, promete que nunca se espantará, ou seja, o medo nunca vai chegar. Boas decisões contam com a aprovação de Deus. Você quer incentivo melhor para você tomar uma boa decisão. E boas decisões custam. Boas decisões custam. Um dia desse eu vi uma frase no Facebook de um pastor até muito conhecido. Na hora que eu li aquilo ali, eu não achei meio estranho. Mas hoje, depois que o pensamento já rolou na minha mente vários dias, eu acho que eu entendi e até você me concorda. Ele diz assim: quando você tiver duas opções, escolha a mais difícil, porque Deus nunca quer nada fácil. Por quê? Boas decisões custam. Implica sacrifício, entrega. Com Deus é assim. Nunca é um passeio no parque. As consequências, sim, são muito boas, são agradáveis. Mas o momento da decisão, o momento da entrega, muitas vezes é terrível. Segundo, boas escolhas te colocam bem no centro da vontade de Deus. Uma boa escolha que você faz vai te colocar bem no centro da vontade de Deus. Salmo 37. Salmo 37. Até acredito que é um texto muito conhecido do povo de Deus. Salmo 37. Versículo 7 até o versículo 10. Na verdade, tem todo um contexto aqui, né? Mas, na verdade, o salmo todo aqui, na verdade. Mas eu quero enfatizar esses versículos para nós podermos ser mais objetivos. Na verdade, vamos ver no versículo 5, 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
Farás sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho e por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor. Não te impacientes, por certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam o Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não achará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. Fruto do que? De boas decisões. Você vai desfrutar de paz. Ainda que até chegar lá tenha tribulação, tenha perda, tenha, como se diz, sufocos. Mas nada se compara a você estar na paz de saber que você está exatamente aonde Deus quer que você esteja. Não há nada que se compare a isso, absolutamente nada. De saber que você está no lugar certo. Não há dinheiro que compre isso. Terceiro, então, recapitulando, boas escolhas, tem a aprovação de Deus, boas escolhas nos colocam bem no centro da vontade dele, boas escolhas curam as nossas feridas. Salmo 73. Salmo 73. Também é um texto muito conhecido, pelo menos eu considero assim, que fala também daqueles conflitos interiores nossos. E muitos dos nossos conflitos interiores, muito do que nós experimentamos de falta de paz, de aquela angústia interior, muitas vezes é fruto de decisões erradas que nós tomamos. Muitas vezes, não é que sempre, ou que todas, não. Mas muito disso é fruto de decisões erradas que você tomamos, e nós estamos sofrendo as consequências. Aí o salmista compartilha um pouco do coração dele. Salmo 73, a partir do verso 13. Pois bem inutilmente concebei puro coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Só eu pensar em falar essa palavra já teria traído a geração dos seus filhos. E só refletir para compreender isso, achei muito pesado a tarefa para mim. Uma pequena observação. Aqui o salmista está abrindo o jogo. Ele está falando que ele desejou ser mal. Ele desejou pecar. Ele desejou, assim, sinceramente fazer o que as outras pessoas fazem. E aquilo trouxe angústia no coração dele. Ele continua. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O fim deles e o deles é os ímpios, os pagãos, os que estão fora da presença de Deus. É deles que ele está falando. Então, o salmista aqui, ele compartilha o testemunho que ele entrou no santuário de Deus. Como é no Velho Testamento, não foi um santuário mesmo. Ele entrou, provavelmente ele entrou lá, foi até o templo de Jerusalém, foi que ele entrou lá dentro do templo. Mas isso, atualmente, na atual dispensação, isso pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer aqui, durante esse culto, que nós estamos no santuário de Deus. Pode acontecer lá na sua casa, no seu particular com Deus, quando você tranca a porta do seu quarto, e se ajoelha ali na beirada da cama, você está no santuário de Deus, ali no santuário de Deus. Então esse versículo ensina que boas decisões só são possíveis se tomadas ou se decididas na presença de Deus. Ninguém toma boas decisões por conta própria. Você só pode tomar boas decisões se estiver debaixo da orientação do Senhor. Mas continua, verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair da destruição.
como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás as imagens dele. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me segura pela minha mão direita. Aleluia. O salmista passou pela experiência do arrependimento. Ele percebeu: meu Deus, mas que burrada que eu ia fazer! Meu Deus, mas como que eu pude fazer uma coisa dessa? E talvez é o que está no coração de muitos de nós. Você está com a atitude correta. Qual a atitude correta? Reconhece que errou, que fez uma coisa que não deveria, mas ao mesmo tempo falta o último passo. Qual é o último passo? Entregar essa situação para o Senhor e deixar tudo aos pés da cruz. Como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. E finalmente, boas escolhas nos tornam semelhantes ao nosso Deus. Como eu falei ainda há pouco, as nossas escolhas nos definem. O que você é hoje é fruto das decisões que você tomou ou foi tomando. Então, se hoje, falando de novo particularmente para os que já são cristãos, se hoje você ainda se sente longe de Deus, se hoje você reconhece que não desfruta uma comunhão assim tão próxima com Cristo como você gostaria, se você ainda não chegou naquele nível de espiritualidade que você considera necessário para enfrentar o mundo, isso é muito simples, meu querido irmão, minha querida irmã, porque você tem tomado decisões erradas. É simples assim. É simples. Suas decisões estão erradas. Talvez você está priorizando o que não tem importância. Talvez você está dando mais importância para o que você sente do que para o que você crê. Talvez você está dando muita prioridade para as aparências e não para a essência. Talvez você tenha lido pouco nas Escrituras. Talvez você tenha conversado pouco com Deus. Talvez você tenha exercitado pouco o perdão. Talvez você tenha procurado evitar os irmãos ao invés de se juntar a eles. Tudo isso são escolhas. Escolhas que você faz. Eu compartilhei isso, acho que foi domingo passado. O povo de Deus adquiriu um vício muito feio de ficar jogando a culpa no diabo. E realmente ele é culpado de muita coisa. Ele vai prestar conta de tudo que ele fez contra a raça humana desde o começo da história. Mas ao mesmo tempo, muito do que o acusam, eu acho que ele é inocente. Porque o mal é algo que já está no nosso coração. Jesus mesmo diz que o coração que procede o quê? Os adultérios, os homicídios, as blasfêmias. Isso vem de onde? Vem de Satanás? Não vem do nosso coração, vem do meu coração, vem do seu coração. O diabo apenas estimula, ele apenas assopra a brasa, ele apenas encoraja, ele apenas dá um apoio. Esse é o papel dele, é o papel de tentador. Mas para tentar, você precisa começar com alguma coisa. Isso é de algo. Então, meu querido, se você não está no nível que você gostaria de estar como cristão, como um discípulo de Jesus, comece a reavaliar as suas escolhas cotidianamente. Quanto tempo você tem gastado com Deus? Quanto tempo você tem gastado com os irmãos na fé? Quanto tempo que você tem gastado envolvido nos assuntos da igreja? Quanto tempo que você tem gasto
E eu encerro com isso. Deus leva a sério as nossas escolhas. Por isso que existe o inferno. O inferno só existe porque Deus leva a sério as nossas escolhas. E há pessoas que escolhem viver como se Deus não existisse. Ainda que tenha até mesmo a religião, tem uma prática religiosa muito bonita, são dignos, são respeitados, são bonitos, mas no fundo vive como se Deus não existisse. E Deus leva a sério a sua escolha. Se você quer largar a sua família, porque cansou do seu cônjuge, tudo bem, Deus vai respeitar a sua escolha. Não vai cair um raio na sua cabeça. Ele não vai mandar um anjo para te segurar e te amarrar no pé da mesa. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai respeitar a sua escolha. Se você quiser participar de uma negociata no lugar que você trabalha, sem problema, Deus vai respeitar a sua escolha. Ele não vai entrar com algum milagre sobrenatural para impedir você de assinar um documento ou de você pegar aquele negócio. Não vai acontecer isso. Se você preferir não perdoar o irmão, porque você está certo, você está convicto que você está certo, não estou certo. Situação, você não estou com a razão. O irmão falhou comigo. Tudo bem, Deus vai respeitar a sua escolha. Você não vai pegar um câncer, sabe? Você não vai agonizar assim numa cama de hospital horrorosa, sendo consumido por uma doença horrorosa. Não vai acontecer nada disso, não. Você vai continuar. Você vai continuar trabalhando, né? Sem problema nenhum. Mas lembra que nós falamos? Se eu escolhi caminhar em direção ao céu, o que significa? Que eu estou deixando para trás tudo aquilo que é contrário. Entende o que eu quero dizer? Não tem como eu caminhar nas duas direções ao mesmo tempo. Então Deus vai respeitar a sua opinião, a sua decisão, melhor dizendo. Você decidiu virar e dar uma caminhadinha em direção ao inferno, sem problema. Deus não vai te impedir, porque Ele respeita a sua decisão. Ele não vai violar o seu arbítrio, como Ele não violou o arbítrio da mulher de Ló, que a Bíblia diz que olhou para trás, e olhou para trás significa que ela voltou. Ela foi com o marido e as filhas até um certo ponto. Até um certo ponto ela andou. Mas depois ela resolveu voltar. Porque Sodoma era muito mais interessante do que continuar vivo. Então, veja o que nós estamos falando. Don't lie to yourself.